Crianças, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo em casa esteja bem, que a Juliana está com saudade de todo mundo. Mas vamos começar mais uma de nossas aulas à distância. Vamos começar? A aula de hoje é sobre o ar, dando continuidade com o que a gente estava trabalhando semana passada. Então hoje a gente vai finalizar esse conteúdo sobre o ar. Então, primeiro a gente vai ver aí o ar em movimento. Aquecido pelo sol, o ar fica mais leve e sobe. Nas camadas mais altas da atmosfera, o ar resfria, fica pesado e desce. Então, forma um movimento contínuo. Então, de sobe e desce. Fica mais leve e sobe. Quando chega lá em cima, fica mais pesado, desce. Então, sobe e desce. Vamos ver aí, olha aí na imagem, vocês estão vendo aí que quando tá quente, ele sobe. Olha aí a setinha indicando que ele sobe. Chegou aqui em cima perto das nuvens, vai ficar frio, então vai ficar pesado. Então ele desce. Então fica esse construindo esse movimento de sobe, desce, sobe, desce. Ficou quente, sobe, ficou frio, desce. Ficou quente, sobe, ficou frio, desce. Só que o problema não é só quente e frio. É porque quando ele fica quente, ele fica leve, e aí ele sobe. Quando ele fica frio, ele fica pesado, então ele desce. Essa movimentação do ar é chamada de vento. Olha aí, apareceu aí, aumentou aí na nossa telinha, que essa movimentação aí é chamada de vento. Esse movimento do ar quando fica quente, quando fica frio, subindo e descendo, é que formam os ventos. A gente já tinha visto semana passada que o ar é importante para algumas coisas, e hoje a gente vai se deter mais nessas coisas. Então, além de ser importante na respiração da maioria dos seres vivos, o ar é essencial para outras atividades. Então, vamos ver aí que atividades são essas. A primeira coisa que apareceu aí na nossa tela, ele contribui para o funcionamento dos meios de transporte. E os meios de transporte são esses? Os meios de transportes aquáticos. Então, eu botei aí barcos à vela. Então, é importante que tenha ar, que tenha vento, para que esses transportes venham a funcionar. Além de contribuir para esse funcionamento, o ar e o vento vão fazer com que, o marinheiro, mesmo aqueles que não são à vela, que tem seus motores, hoje não tá bom para velejar, porque o vento tá muito forte, ou o vento tá indo para lá, ele vai ajudar em todo esse sistema de navegação aí. A segunda importância, ele possibilita o voo das aves. Então, as aves só voam porque tem o ar para dar uma ajudada aí. Leva as sementes das plantas para outros ambientes. Lembra que isso é função dos pássaros que pegam os pólen, as sementes e vão transportando para outros lugares. Mas o vento também pode fazer essa parte, porque só as aves não são suficientes para fazer isso sozinha. Então o vento ajuda as aves a fazer esse trabalho. E distribui as chuvas. Quem já não viu quando está chovendo, a gente está parado num lugar e a chuva vem vindo, né? Vem vindo de outro lugar, como se a chuva estivesse correndo. O que faz essa chuva andar, que faz com que a gente pense que ela está correndo, é exatamente o vento. Então ele vai distribuir essas chuvas aí. Só que o ar, ele tem algumas coisas que a gente não consegue enxergar. E uma dessas coisas é a umidade do ar. Então vamos lá entender o que é a umidade do ar. No ar há vapor de água. Isso ocorre porque a água dos rios, dos mares, dos lagos se evapora com o calor do sol e sobe para a atmosfera. A gente já viu isso. Que a água que está empoçada, água de rios, de lagos, de mares, através da luz solar, ele evapora, ou seja, ele sobe e vai para a atmosfera. Então, vocês já viram isso, esse ciclo da água, que quando essas águas estão empoçadas, que elas sobem, é isso que faz com que as nuvens fiquem pesadas e chova. Então, esse evaporar é como se tivesse gotinhas subindo, só que a gente não consegue ver.
Então, essas gotinhas são chamadas de vapor de água. Entendeu essa parte? Só que esse vapor que está na atmosfera, a gente não consegue ver, ele não é visível e não tem cheiro. Ele contribui para que o ar não fique totalmente seco. Vê bem, se aqui tem um rio e as gotinhas começam a evaporar, a subir desse rio. Então, nesse lugar, o ambiente não vai ficar seco, porque no ar tem essas gotinhas que a gente não consegue enxergar. Então, a presença dessa água no estado gasoso é chamada de umidade do ar. Então, essas gotinhas que eu acabei de falar, que ficam no ar, que a gente não consegue ver, é chamada de umidade do ar. Quando o ar está muito úmido, pode chover. Quando a água está evaporando muito até as nuvens, pode chover. Não é uma obrigação, mas pode chover. E quando o ar está muito seco, ou seja, não tem essa água para evaporar, ela pode prejudicar a nossa respiração e a respiração dos animais, porque o ar fica muito seco. Em algumas regiões onde o ar é muito seco, o nariz chega até a sangrar. Em Brasília, por exemplo, é uma região muito seca. Então, o ar fica muito seco, não tem essas gotinhas e a gente tem dificuldade para respirar. Que dificuldade é essa? Eu vou ficar mais cansada. Se eu andar uma pequena distância, eu não vou conseguir respirar direito. Algumas pessoas têm sangramento no nariz, porque quando eu puxo o ar, vem aquele ar seco. Então, fica complicado. Olha aí, vamos entender agora aí o que a tia Juliana falou. Lembra que eu acabei de falar o quê? As águas dos oceanos, ó aqui, rios, lagos. Então, ela vai evaporar, ou seja, vai subir devido às luzes solares. Olha aqui, o sol vai pegando, ó. Quando eu tô riscando aí, tá vendo? A luz solar vai chegando e vai evaporando, ou seja, vai subindo. Tá vendo as setinhas aqui indicando que essa água vai subindo. Então, aqui, de forma invisível, quando ela vai subindo até aqui as nuvens, tem várias gotinhas de água que a gente não consegue ver. Então, essas gotinhas de água aqui é que é a umidade do ar. Quando o ar está muito cheio dessas gotinhas, acontece a chuva e a água volta novamente para cá e depois evapora de novo e assim vai. É um ciclo que não tem fim. Então, evapora, as gotinhas que ficam no ar é a umidade do ar. Se o ar estiver muito úmido, acontece a chuva e a água volta de novo. Mas tem situações que não tem como evaporar. Então, o ar fica muito seco, porque não tem essas gotinhas aqui para poder a gente respirar. Então, além da umidade do ar, que a gente não consegue enxergar, a gente também tem outro conceito, que é o conceito de pressão atmosférica, que a gente também não consegue enxergar. Porque nós vivemos imersos no ar, mas a gente não consegue ver. Em todo canto tem ar, mas a gente não consegue nem ver, nem tocar, nem sentir. Apesar de ser invisível, o ar é formado por pequenas partículas que estão em constante movimento. Então, a gente não consegue ver, mas aí tem as partículas do ar se movimentando e a gente não está vendo. Então, esse movimento se choca com os corpos que tem no espaço. Então, aqui está cheio de ar, a gente não consegue ver. Elas vão se chocando, mas a gente não está vendo. Então, esse movimento dessas partículas é chamado de pressão atmosférica. É um movimento que a gente não enxerga, que é feito pelas partículas do ar que se chocam. Então, quando eu estou andando, eu vejo que tem ar. Uma coisa fácil da gente poder exemplificar. Quando a gente está andando na praia ou num lugar que tenha muito vento e a gente está andando contra o vento, a gente não sente a força do vento. É como se fosse esse movimento. Então, eu vou apresentar em uma imagem para mostrar a vocês. Ó, a gente está caminhando e aí vem a pressão atmosférica. Lembrando que a pressão atmosférica, todos os corpos que existem na Terra estão submetidos à pressão do ar. Então, sempre quando a gente está andando, a gente não sente, mas existe a pressão do ar, pois a mesma exerce pressão sobre todos os lados do corpo. Então, você está vendo aí o corpo de um rapaz
e em todos os lados tem a pressão atmosférica, ou seja, em todos os lados tem as partículas do ar que se chocam e vêm contra a gente. Só que a gente às vezes sente, como eu estou dizendo a você, quando a gente está numa praia que está ventando muito, num espaço aberto que venta muito, a gente sente isso vindo para a gente. Mas quando a gente não, a gente está na sala de casa, por exemplo, a gente não sente, mas ela está lá. Então, outro tema bem pertinente sobre o ar é a previsão do tempo, que tem tudo a ver com o ar. A gente acabou de falar agora há pouco sobre chuva e agora a gente vai deter-se a previsão do tempo. Então, a previsão do tempo é útil em várias situações. Lembrando que a previsão do tempo, gente, é aquelas informações que são dadas nos jornais de como vai funcionar o tempo naquele dia ou naquele final de semana, num curto período de tempo. Então, para que isso é útil? Vamos ver lá. A primeira utilidade da previsão do tempo é para frio ou calor na cidade onde vamos viajar. Então, quando a gente vai viajar para algum lugar, a gente sempre checa se lá faz frio, se lá faz calor, para ver que tipo de roupa eu vou levar. Há risco de tempestade na hora da decolagem de um avião. Então, os aviões, a linha aérea, é importante saber da previsão do tempo, porque se estiver chovendo muito, vai ter turbulência no avião e aí não vai poder decolar. Então, a previsão do tempo é de extrema importância para a área da aviação. Outra utilidade. O pedreiro poderá construir o telhado hoje? Se for chover, não tem como construir telhado. Então, é necessário que as pessoas que trabalham com construção, que vão construir, fazer telhados, verifiquem a previsão do tempo, porque isso pode atrapalhar na construção desse telhado. Então, aí, ó, como eu disse a vocês, tem duas imagens que relatam sobre a previsão do tempo. Então, geralmente a gente vê a previsão do tempo em jornais, na TV, e sempre aparece um jornalista, que nem sempre é um profissional da área, mas explicando como vai ficar o tempo em determinados lugares. Olha aqui, ó. E aí tem alguns sinais. Sol entre nuvens, nublado. E aí quando tem a nuvenzinha aqui, aqui, o tempo vai aparecer sol, mas vai chover. Aqui vai chover, vai relampejar. Então, tem várias situações. Então, para saber o que vai acontecer em determinado período, é necessário que uma estação meteorológica, que é o lugar onde os meteorologistas, que são os profissionais que estudam e que fazem a previsão do tempo e passam para a rede de TV, para que a TV possa passar para a gente. Os meteorologistas não são esses profissionais que aparecem na televisão, não. Esses profissionais que aparecem na televisão são os jornalistas. Esses profissionais trabalham nessa estação, eles recolhem dados da natureza para fazer essa previsão. Então, para fazer essa previsão, eles usam alguns instrumentos. Então, vamos ver alguns aí. Então, o primeiro instrumento que vocês estão vendo aí na tela é a biruta. Esse instrumento, ele mede a direção do vento. Então, coloca lá tem lá nessa estação esse instrumento e ele vai medir para onde é que o vento está indo. O próximo instrumento é o termômetro. Esse termômetro não é igual ao termômetro que a gente usa em casa. E ele, assim como o da gente, ele também mede a temperatura, só que ele é diferente. O próximo aí é o higrômetro. Ele mede a umidade do ar. Porque lembra lá atrás que a Juliana falou, se o ar estiver muito úmido, é porque vai chover. Então, tem que medir a umidade do ar. O anemômetro, que ele mede a velocidade do vento. Então, a biruta mede a direção e o anemômetro mede a velocidade. E o último instrumento aí é o pluviômetro. Esse pluviômetro aqui é o que mede a quantidade de chuva. Quem tem hábito de assistir jornal, vê que geralmente quando num lugar chove muito e ele diz assim: passou a quantidade de chuva estimada por mês de maio. É porque viu lá no pluviômetro que mediu a quantidade de chuva que choveu mais do que o esperado. Então é esse equipamento aqui que faz com que os profissionais tenham certeza de que choveu demais
ou que choveu de menos, porque ele vai medir a quantidade de chuva. Então aí, preste atenção que eu acabei de dizer que a previsão do tempo, ela dá uma previsão de coisas rápidas, de tempo rápido, para um dia, para 2 dias, no máximo para um final de semana. E aí é diferente os conceitos de tempo e clima. O tempo trata-se de um estado geral da atmosfera em um dado momento, que é o que a previsão do tempo trabalha com esse conceito aqui. É um determinado momento, vai acontecer isso, vai chover, vai fazer sol, por um período curto, um dia, 2 dias ou um final de semana. Já o clima é o comportamento da atmosfera durante o período de longa observação. Então, o tempo é o período curto. Por exemplo, o tempo é hoje, o dia de hoje. Então, vamos ver o que vai acontecer hoje. E o clima é o mês. Então, o tempo é um período curto e o clima é um período longo. É como se aqui fosse o dia e aqui fosse a estação do ano. Se a gente está no inverno. Aí, um exemplo, a gente está no inverno. Aí o clima vai estar frio, é claro. Mas hoje não está fazendo frio, está fazendo sol. Então, o hoje é o tempo. E o mês é o clima, porque o tempo é um período curto e o clima é um período longo de observação. Mas os dois têm que ser observados. Ao final dessa videoaula, você vai responder as páginas 261, 263, 264 e 265 do livro de ciências. Se não entendeu o conteúdo, volta à videoaula, assiste de novo até entender. Se mesmo assim não entender, no livro tem um apontamento, você dá uma lida no apontamento, grifa as partes mais importantes para poder fazer a atividade. Se ainda assim restar dúvida, é só entrar em contato pelo WhatsApp da escola. Beijo e até a próxima.